Oi, pra quem tá ouvindo, eu sou a Duda e esse é o Tinha que Ser Mulher. A gente tá começando aqui mais um episódio dessa nossa temporada sobre mulheres pelo mundo do mês de outubro. E dessa vez com um convidado especial, que é o Albert. Ele é pesquisador de campo e psicanalista formado na UFSC, a nossa unidade federal aqui de Santa Catarina, que teve um projeto sobre dados ligados às mulheres aqui do nosso país, que já é um spoiler para vocês sobre o episódio de hoje. E ele vai falar e compartilhar esses dados incríveis com a gente. E por fim, o nosso episódio de hoje é a mulher brasileira. Bom, acho que isso já virou um senso comum para pelo menos a maior parte dos brasileiros, mas é sempre bom a gente reforçar que ser mulher é muito difícil. Ter que enfrentar situações e palavras machistas quase todos os dias, a misoginia que é estampada com tinta neon na cara de muitos, e ainda o fato da nossa sociedade ser uma sociedade em sua maior parte patriarcal é ainda mais difícil. Imagina então ser mulher no Brasil, que é o quinto país em um ranking de 83 que mais mata mulheres. Duda, o Brasil é realmente um país ruim para se querer uma vida perfeita sendo mulher. E pior ainda se você for uma mulher negra. Nosso país, entre 27 outros, ficou em sétimo lugar no ranking de racismo. É realmente preocupante que depois de tantos anos e tantas coisas pelas quais o Brasil passou, a mudança em relação a essa minoria tenha sido tão fraca e inconstante. Demais, eu fico assustada. Eu fiz uma matéria com mais duas amigas minhas, colegas que estudaram comigo na URGS, chamada Ser Mulher no Brasil Machuca, que ela foi publicada no site da UOL, no qual a gente foi e mandou pesquisadores para as ruas para fazer entrevistas com várias mulheres sobre como é viver nessa nossa sociedade. E recentemente eu descobri que tu foi um dos pesquisadores responsáveis aqui pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. Sim, quando tu me chamou, me convidando para esse episódio, eu lembrei dessa pesquisa, porque foi incrível. E foi muito incrível ir para as ruas, conhecer a opinião de tantas mulheres. Eu consegui também entrevistar a Maria da Penha, a mulher que originou a lei como o mesmo nome, que foi quase morta a tiros pelo marido e acabou ficando paraplégica. Também é amiga de uma mulher que morreu aos 27 anos ao fazer aborto em uma clínica clandestina. Travestis que foram espancadas e grandes mulheres famosas que sofreram ataques racistas e descrenças nas suas carreiras apenas por serem mulheres ou mulheres negras. Ser mulher no Brasil é desafiador, pois nós são impostos desde a vida intrauterina um destino, uma cor, limites, formas, regras, e o cenário piora quando ousamos ser mulher e ser negra. As implicações do racismo e do sexismo condenaram as mulheres negras a uma situação perversa e cruel de exclusão e marginalização social. Essas duas frases são declarações de mulheres negras. Uma delas é a professora Letícia Azevedo, do Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem, que desenvolve pesquisas sobre estudos culturais e relações etno-raciais, e a outra é a professora Marise de Santana, vinculada ao Departamento de Ciências Humanas e Letras, e coordenadora de pós-graduação do órgão de estudo de educação e relações étnicas, da UESB. Pra gente ver, né? A gente mal sabe o que essas mulheres de cor passam, e ainda tem muitos que não sabem o quanto essas mulheres, no geral, sofrem realmente. Porque é o que a gente pensa e muito mais: morrer por causa de aborto, por ser uma mulher trans, ser apagada na política e no jornalismo, ganhar menos e trabalhar mais, tá na margem da sociedade por ser negra. Essas coisas não são só falta de sorte, não são simplesmente falta de sorte. E não acontecem raramente. Ser mulher no Brasil machuca e machuca todos os dias. Começando a explorar ainda mais o nosso assunto de hoje, eu queria começar falando sobre algo bem abrangente, que é a violência contra a mulher no nosso país, o que já nos incita a falar também do nosso alto índice de feminicídio. Só em 2013, para vocês terem noção, 13 mulheres morriam por dia vítimas de feminicídio, e metade deles acontecia em ambiente doméstico, que é um lugar que era para ser seguro para essas mulheres. Eu vou falar aqui sobre o índice de violência contra a mulher no Brasil agora só na pandemia. Eu tenho dados de 7 de junho de 2021, em que uma a cada 4 mulheres foi vítima de violência. Um levantamento da Datafolha que indica que por conta da pandemia, né, a violência na rua caiu e aumentaram muitas agressões dentro de casa, sendo em grande maioria causada por pessoas de convívio familiar, como pai, mãe, tio, namorado, ex-namorado, e que também que uma a cada
4 mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência. Isso quer dizer que 17 milhões de mulheres no Brasil sofreram violência física, psicológica ou sexual só nesse último ano. Indo nesse caminho, a nossa Lei Maria da Penha é inclusive reconhecida pela ONU como a lei mais avançada do mundo em relação ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Ou seja, é uma lei boa, que inclusive muitos países não têm, e o Brasil tem tudo para ser o primeiro dos países em relação à segurança das mulheres. Mas as nossas políticas públicas e sistemas de monitoramento são tão fracos e falhos para manterem essas mulheres seguras que isso é quase que apagado. E nos coloca em uma posição tão alta no ranking de feminicídio. E ainda quase 10 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, que foi criada lá em 2006, foi dito e penalizado o feminicídio, que virou crime agora só em 2015, fazem 6 anos só. Algo feito bem tardiamente, né? Já que os índices só cresceram há anos e com projetos, eu descobri que em Roraima, inclusive, esses dados são 3 vezes maiores que a média brasileira. E é o estado com mais descasos em relação à violência contra a mulher, assim, no nosso país. É difícil demais, ainda mais em relação a coisas que antes eram tabus entre a sociedade brasileira em relação às mulheres e pessoas com útero, principalmente em relação ao aborto, em que as mulheres hoje em dia falam muito mais abertamente sobre, mas ainda é considerado caso de linchamento para muitos outros. É, o aborto é um assunto intenso para as pessoas, pois, querendo ou não, sempre tem esse pensamento de, ah, é uma vida, você tá matando alguém. Mas nos casos de feminicídio, que é implícito o ato de estar matando alguém, um ser pensante, um ser que realmente está vivo, ele é tratado quase como natural. É tratado como um descaso, como se matar uma mulher por ser uma mulher fosse ok, mas aparentemente tirar a vida, entre aspas, de um feto sem vida importa muito mais. O aborto no Brasil chegou a virar crime com pena entre 3 a 10 anos de cadeia. As pessoas ainda têm esse pensamento antiquado de querer punir e fazer disso um crime, mas apesar de ser considerado, mulheres de diferentes cores e classes sociais do nosso país abortavam, abortam e vão continuar abortando clandestinamente até isso deixar de ser um crime para se tornar uma ajuda à vida daquela mulher que precisa realizar esse aborto. Nem a lei, nem a religião impedem essas brasileiras de abortarem. Muitas delas são mulheres católicas ou evangélicas que foram estupradas, a camisinha rasgou e elas não engravidaram, ou simplesmente elas não querem ter aquele filho e recorrem ao aborto clandestino, onde a cada 2 dias uma dessas mulheres morre por não ter um ambiente seguro para realizar o procedimento. A legalização do aborto não vai trazer mais abortos. As mulheres não farão o procedimento porque simplesmente podem. Pois mesmo se não pudessem, elas fariam, como fazem agora. Mas elas não correriam o risco de morrer. Mulheres, mães, irmãs, primas, não morreriam por descaso de um governo que se preocupa mais com algo que não tem sistema nervoso do que uma pessoa que já está no mundo e faz de fato parte da sociedade. As mulheres precisam de mais direitos. Elas precisam dos direitos que foram negados a elas desde o nascimento apenas por serem elas, por serem mulheres. Bom, depois de todo esse papo abrangente de hoje, a gente infelizmente vai ter que finalizar o episódio por aqui. E esse tema de hoje foi ótimo. Ele com certeza esclareceu o pensamento antiquado que muitos ainda têm sobre a mulher ter que continuar a ser uma minoria à margem da sociedade, né? Se quer ser considerada uma cidadã, ser usada por muitos e não poder usar nada assim que a gente tem. Mulheres são guerreiras desde que o mundo é mundo. Eles só esqueceram de contar a nossa parte da história nisso. E muito obrigada a quem ouviu o Tinha que Ser Mulher de hoje. No próximo episódio, a gente vai falar sobre as mulheres italianas com mais uma convidada especial, então fiquem ligados.